Imagina se você é um guri que conversa com a defuntada. O que você faria? Relaxava e trocava uma ideia com os Gasparzinhos ou chamaria um padre para acabar com essa linha direta? Ah, pensou que eu ia falar do pequeno Cole do filme O Sexto Sentido, né? Pois está redondamente enganado, eu estou me referindo a Jamie, o filho de Tia do livro Depois do Stephen King. E é sobre este livro que vamos falar agora. Olá, meus queridos confidentes do universo literário, eu sou Rei Peixoto, autor e booktuber, e este é o canal Rei Peixoto, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo eu pretendo fazer uma resumo deste livro, depois. Assim, quando finalizar a parte da resenha e entrar no resumo, vou postar o aviso de spoiler, portanto pode ficar tranquilo até esse momento, beleza? Hoje eu trago para vocês mais um livro do escritor que é uma máquina de escrever ambulante. Puxa vida, esse homem só pode ter ajuda de ghostwriters. Não é possível. King é inegavelmente um escritor de sucesso que escreve muitas coisas interessantes e outras nem tanto. Assim, não há como negar que suas obras, como o conto Corpo, bastante conhecido através da telinha como Conta Comigo, o conto Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que também é conhecido pelos cinéfilos como Um Sonho de Liberdade, e mesmo obras como O Cemitério, que apesar do clima sombrio, passou para mim de forma contundente a mensagem sobre o processo que todo ser humano passa quando perdemos a quem amamos. Essas obras marcam não apenas a cultura pop, mas a literatura de alguma forma. No entanto, temos alguns bons livros que ele transforma em calhamaços, com muita extensão de linguiça, não há como negar, que para mim poderia ser um pouco mais enxuto, sem comprometer a obra. Aprendi a apreciar os contos e novelas de King, que para mim carregam mais beleza. E o livro depois foi assim. Não digo que é uma obra-prima do escritor, não é, mas é uma leitura leve, sem muito terror pesado. Uma boa história de fantasmas daquela que a gente ouvia dos nossos avós quando era criança. Onde aqui o autor trata de questões interessantes de uma forma leve, mas nem por isso descuidada, como por exemplo as dificuldades de uma mãe solteira para sustentar o seu filho, a dificuldade que tem uma criança diferente para se encaixar no mundo em que vive, assuntos como corrupção, perigo das drogas, entre outras coisas. Mais uma vez aqui King consegue presentear com um ótimo personagem criança. O Jamie é cativante. Uma coisa interessante que vamos acompanhar a passagem do personagem da infância à adolescência, até mesmo à faculdade. E como é esse personagem que narra a história, é interessante ver como King trata o personagem na fase criança, falando como criança, e na fase adolescente, quando desaparece aquela inocência angelical do Jamie, sem, no entanto, desaparecer o seu caráter, o seu senso de justiça. E esse processo de amadurecimento do personagem encaixado na narrativa é um ponto positivo da obra. Os demais personagens são muito interessantes. A fortaleza e a proteção materna são características básicas de Tia e são percebidas de ponta a ponta desta obra. A sabedoria e o carinho do Sr. Burkett, o vizinho de Jamie e avô adotivo, cativa a gente. A antagonista é mesmo odiosa, envolvida em seus vícios escravizantes que a levam a todo tipo de atitude inescrupulosa. Temos também o tio Harry, que sofre Alzheimer e não participa muito da história, mas ressurge no final com uma bomba inegavelmente interessante. O King consegue construir muito bem seus personagens. Aqui vamos conhecer Jamie, uma criança normal, que não conhece o pai e é criado pela mãe, e difere das outras crianças em um ponto: ele conversa com os mortos. E como isso acontece? Bom, no livro, quando uma pessoa morre, a sua alma ainda fica uns dias aqui na Terra, perambulando para lá e para cá, meio perdida, e aos poucos ela vai se esmilinguindo até passar de uma vez para o outro plano. As pessoas normais do livro não acompanham esse processo, mas o Jamie vê quando isso acontece. Vai vendo a voz da pessoa ficando mais distante,
ao mesmo tempo que o seu espectro vai desaparecendo, até que ela parte de uma vez. Tem uma outra regra interessante que é estabelecida nesse livro. O defunto é obrigado a sempre falar a verdade sobre tudo que é perguntado a ele. Ele não pode fugir dessa regra. Outra coisa que percebemos nos mortos do livro: os sentimentos humanos deixam de existir, restando apenas o amor e o ódio. Os mortos são mais frios e não se importam mais sobre as coisas do mundo, na maioria das vezes. Assim, o nosso Jamie vai ter que lidar com diversas situações de pessoas que bateram com as botas, umas boas e outras horríveis, e tendo que arcar com as interferências entre esses dois planos até o momento em que ele vai colocar a sua própria alma em risco. Antes de entrar na zona de spoiler, devo dizer que o livro traz um plot twist de cair o queixo no final. Mas aí você vai ter que entrar na zona de spoiler ou vai ter que conferir o livro, uma dessas coisas. Bom, a partir daqui, vamos entrar nessa zona de spoiler, tá ok, gente? Se você não leu o livro e se importa com spoiler, é só pular para essa minutagem aqui. Se você já leu ou não se importa, siga em frente. Aqui quem decide é você. A primeira missão de Jamie é ajudar a mãe a salvar a sua carreira profissional. Tia é um agente de escritores e o seu único cliente que ele rende alguma grana morre sem fornecer os originais de seu último livro. Então a mãe, que já conhecia o seu dom, pede para o menino tentar falar com o escritor falecido para que ele narrasse o livro e ela pudesse publicá-lo. O problema é que a companheira de tia, a Liz Dutton, que é uma detetive corrupta do departamento de polícia de Nova York, ela descobre o poder do garoto e mais tarde vai usá-lo para atingir os seus próprios objetivos. A Liz está sempre envolvida em atividades escusas e, além de ser uma dependente química, ela transporta drogas para lá e para cá. Numa dessas, ela esconde as drogas num apartamento de tia, que a expulsa da casa a fim de proteger seu filho. Daí para frente, se ele já era mau caráter, vai piorando ainda mais. A cidade estava sendo aterrorizada por um louco que explodia bombas em locais públicos. Esse cara é Ken Terriot, que é morto pela polícia, mas não antes de deixar sua última bomba com timer prestes a ser acionada. É aí que Liz, que estava prestes a ser despedida por seus atos criminosos que já haviam sido investigados pela polícia, ela bola um plano para salvar o emprego. Ela sequestra o Jamie e o leva até o local onde a alma do morto poderia estar. E ele é obrigado a revelar o esconderijo da bomba, o que salva a carreira de Liz. Por outro lado, a alma doente do louco é possuída por uma criatura do mal. E isso eu achei sem sentido. Alma possuindo alma, mas vá lá. Essa criatura acaba perseguindo Jamie, que vai ter que pedir socorro ao seu grilo falante, que é o velho seu Bucket, o avô adotivo. E ele, pesquisando, ensina uma prática antiga a Jamie, que aprendeu na internet, para dominar essa criatura. O Jamie consegue dominar após uma batalha espiritual extenuante, mas a partir daí a criatura só aparece se for chamada. Anos depois, já adolescente, Jamie é atormentado por Liz novamente. Liz quer ficar com um carregamento de entorpecentes de um traficante que morreu. Ela sequestra Jamie novamente e o leva até a toca do traficante. Chegando lá, Jamie descobre que o traficante não está morto. Liz vinha torturando o criminoso para que revelasse onde estava o carregamento. Ela atira no bandido na frente de Jamie, porque ela sabia que se o matasse, ele teria que dizer a verdade para Jamie. Então Jamie ordena ao espírito do traficante que fala a verdade onde está o carregamento, e ele fala. Só que na verdade o carregamento não existia. Era tudo mentira do cara que blefou com ela até o último momento para salvar a sua própria vida. Jamie, percebendo que sua vida está em risco agora, acaba chamando o Terriot, ou aquela criatura que ninguém sabe quem é, que surge do nada e mata Liz. Parabéns! No final do livro, a tia consegue fechar bons contratos em sua agência, assegurando o futuro do filho. O vovô Bucket morre e tem sua última conversa emocionante com Jamie. E quando a gente pensa que a história acaba aí, King vem com uma bomba. O tio Harry, que passa a história toda calado com Alzheimer, morre e ressurge para Jamie, que o questiona sobre seu pai. A mãe sempre guardou esse segredo. Harry é obrigado a falar e é quando Jamie descobre que ele era o seu pai.
Esses são momentos do livro de King que me deixa desconfortável. E sei que isso acontece muito da vida real, mas é uma situação deplorável que me incomoda. Até hoje o final de It me incomoda. Eu que vi o filme antes de ler o livro, fui pego de surpresa quando li determinada passagem, que quem leu sabe muito bem qual é, e aquilo me deixou inteiramente desconfortável. Mas enfim, King não quer saber, lasca a gente mesmo. Depois é uma obra enxuta e eletrizante de Stephen King, que trata de assuntos delicados sem enrolar demais, indo direto ao assunto. É um livro rápido de ler, desses que a gente nem sente o tempo passar e termina satisfeito o suficiente. E aí, já leu o livro? Qual foi a sua impressão sobre a obra? Comenta aí embaixo, a sua opinião é importante sempre, tá bom? Bom, até a próxima, pessoal. É isso, fui!